Ora viva, caros telespectadores que nos acompanham de Cabinda ao Cunene. Nós somos a Estrela TV. Eu que falo para vocês sou o João Vindo. A todos os telespectadores que nos acompanham de Cabinda ao Cunene, não deixam de seguir as nossas páginas, YouTube, Facebook, Estrela TV. Deixam os vossos gostos e os vossos comentários. Viemos para mais um programa. Temos como convidado uma figura que dispensa apresentação no campo político angolano. É jurista. Trata-se do Dr. Alexandre Sebastião André, que é presidente do partido PADD, ou melhor, PADA Aliança Patriótica. PADA Aliança Patriótica, e vice-presidente da coligação Casa C, que também já foi deputado à Assembleia Nacional no período de 2017 a 22. Aqui é o endereço. Muito boa tarde, doutor. Boa tarde, estimados acompanhantes deste canal Estrela TV. Muito gosto de estar aqui convosco e saúdo desde já as vossas iniciativas para a diversificação de informação aos pacatos cidadãos limitados pelos órgãos públicos. A Estrela TV agradece a presença do doutor. É para dizer que vamos ter uma conversa aproximadamente 1 hora, onde vamos poder desenrolar tanta coisa que fala de assuntos correntes do país, em que eu poderia começar com a primeira pergunta. Como é que vai a Casa C, doutor? A Casa C, depois daquela chicotada política feita pelo regime em vigor, portanto, depois de ter retirado todo o esplendor que adquiriu durante a sua ascendência aqui na arena política nacional, está a Casa C a rebuscar, a reanimar os seus amigos e simpatizantes, em especial, e fundamentalmente os partidos políticos estão lançados para reanimar os seus militantes, informando do hecatombe tido, explicando as razões da nossa não presença no Parlamento e também deles procurarmos justificar o que, na verdade, esteve na base disso, tendo em conta o cenário político que hoje informa a República de Angola. O que é que esteve na base do resultado da Casa C? Não controle dos órgãos oficiais que têm como missão fundamental a administração e gestão dos processos eleitorais, bem resguardados pelo Tribunal Constitucional. Pois, como é de domínio público, a Casa C, mesmo antes e ao longo da campanha eleitoral, que se consumou a 24 de agosto do ano transato, não esteve na sombra da bananeira. Foi uma das formações políticas que também ombreou com demais forças políticas, já de índole tradicional, para podermos fazer vincar, para podermos fazer entender à nossa população que também podemos ser uma alternância do poder. Isto é, podemos nos considerar como uma terceira via para podermos ter o poder político confiado pelo soberano povo e então darmos uma outra roupagem positiva do nível de vida da população. Mas não foi agrado de todos. Depois nos apercebemos que essa nossa avalanche, entendida como positiva do nosso lado, estava a constituir um incômodo de outras formações políticas tradicionais, pois a nossa ascensão implicava, tanto aritmeticamente, a baixa da outra parte. Então éramos uma espinha na garganta. Então, o doutor acha que a Casa C, por ser uma espinha na garganta de alguém ou de uma força política, é a razão que foi sacrificada? É a razão, em absoluto.
em absoluto. Não acha que também a constante troca de presidentes também influenciou nos resultados? Não. Agora já podemos entender que a nossa população não segue as pessoas, segue a ideologia, segue, portanto, o propósito que persegue a formação política para poder resolver os seus interesses, para poder sanar os seus interesses. Não é troca de uma pessoa, não é porque alterou este conceito, e não é este canal apenas que faz essa interrogação. Este conceito é o conceito errado que faz com que outras organizações políticas mantenham indefetivelmente os seus líderes, quer dizer, são imutáveis. Não. Há uma democracia. A democracia tem que começar pelas formações políticas. Quando a liderança não está a corresponder os anseios, as preocupações internas, é pressuposto que, alcançando o poder, vai acomodar-se, não vai resolver os problemas de terceiros. Portanto, nós tivemos alterações, de facto, mas para melhorar a ação da Casa C, e assim melhoramos. Mas não só houve a alteração no que concerne o presidente, mas também falo do Dr. Abel Chivukuvu, que também levou algumas figuras da Casa C. Isso também pode influenciar, porque durante 3 ou 4 anos a Casa C estava dividida no parlamento. Tinha os deputados da coligação e os deputados independentes. Correto. Não há sobre dúvida sobre esta posição, mas eu explico-lhe que há cidadãos, independentemente do seu nível de intelectualidade, que não seguem a organização, seguem a pessoa. Quer dizer, a pessoa sai da liderança, também seguem a pessoa. São, portanto, os seguidores indefetíveis. São os seguidores que cega ou lucidamente diz: aonde o líder vai morrer, eu também lá estarei. É o que aconteceu na casa. E esses cidadãos, no censo dos militantes da Casa C e simpatizantes, qual é a correspondência? É a maioria ou a minoria? Não foi a maioria. Vocês viram as nossas atividades da Casa C. Viram, por exemplo, o fecho da nossa campanha eleitoral. Não é a maioria, porque, aliás, essa situação da saída do antigo presidente e dos seus seguidores foi completamente ultrapassado. Foi completamente ultrapassado. Até nem é isso que prejudicou a casa. A casa foi prejudicada, foi sacrificada em razão da ascendência da consciência político-democrática desse soberano povo. Não podia a Casa C, de modo algum, ascender tão fantasticamente, pois iria prejudicar outras formações políticas. Porque nós estávamos a nos firmar como a terceira via possível de podermos levar o rumo desse país. Nós entraríamos como, digamos, um apaziguador que pudesse, portanto, resolver os problemas da nossa população, independentemente das cores partidárias, independentemente de ser de um partido tradicional, deixa daquela formação política, mas sim, nós estávamos a entrar na cena política com as mãos limpíssimas. Não temos passivo nenhum, porque se fez, outro matou, outro esfolou, nada disso. E isso prejudica também os militantes. Aliás, como sabes, e pressuponho que sentes, cidadão angolano que é dessa formação política tradicional e cidadão angolano de outra formação política tradicional com determinados cargos de responsabilidade ou mesmo militância meramente, a relação não flui, não é melhor que nós ansiamos nesta grande batalha da construção da nação angolana. Portanto, são ainda, direta ou indiretamente, influenciados pelo passivo desses partidos políticos. Como presidente de um dos partidos que está coligado à coligação, por que não aderiu à febre da Frente Patriótica Nacional? Mas já estou dizendo, é uma febre. A febre não pode manter no corpo humano.
tem que arranjar um antifebre. Essa organização que está a referir é meramente ideal, não é real. Onde é que a Frente Patriótica concorreu? Não. Teve que inserir-se, teve que entrar no Partido Tradicional, que é a UNITA, que felizmente recebeu-os e foram, portanto, neste pleito eleitoral. De resto, como no ponto de vista jurídico-legal, a frente não existe. Como é que nós, coligação de 5 partidos políticos, eu, líder de uma formação política, que é o PADA, Aliança Patriótica, que já me juntei a uma outra força com grandes probabilidades de ser alternância, que é a Casa CE, vou abdicarmos desse desiderato e ir procurar um ente que não tem corpo jurídico legal de sua existência. Por isso é que, porque não tinha corpo nenhum no ponto de vista jurídico legal, foram inserir-se na UNITA e inseriram-se. Queria que desfizéssemos a casa para irmos nos filiarmos no Partido Tradicional que já existe, que tem as suas raízes profundas, como o do Imbondeiro. Uma vez que a casa tornou-se um partido extra-parlamentar, quais são os projetos para a casa para que daqui a 4 anos possa voltar a brilhar, né, na senda política angolana? Vamos prosseguir, mas com uma outra forma de estar na política nacional. Será que essa forma é transformar a casa em um partido político? Por outras palavras, nós temos a coligação, está aí, está criada, não foi dissolvida e, por conseguinte, tendo em conta este nobre desiderato que pretendemos atingir, avaliamos e chegamos a uma conclusão de que trabalharmos como uma coligação atípica não é das melhores fórmulas para a gente manter a coligação. Para tanto, é necessário que descentralizemos a nossa coligação. Ou seja, cada partido político constituinte da coligação mova por moto próprio, conquiste seus militantes, torne-se robusto, torne-se forte para que nas vésperas das próximas eleições nos juntemos. Aqueles que quiserem juntar-se, poderemos renovar a coligação. Aqueles que não quiserem ir e pretenderem ir por moto próprio, também têm essa latitude, têm essa liberdade para poder marchar por moto próprio. Mas, ainda ontem reunimos e quase todos estão de acordo, portanto, refiro-me aos partidos políticos e respectivos líderes, estão de acordo que os partidos devem mover-se por conta própria, os partidos devem mobilizar os seus militantes, deve tornar-se partido forte para que criemos uma coligação forte. Só assim, de resto, até aqui, trabalhávamos como uma coligação atípica, isto é, toda ação que a coligação levava a cabo dissolvia, no fundo, a existência de partidos políticos. Era uma coligação que já funcionava como um partido político. Mas agora não, são os partidos que vão trabalhar como tal e juntarem as suas forças para criarmos uma coligação forte. Mas para efeito, recomendamos que a coligação só juntar-se-á com membros fortes. Por trabalharem durante 10 anos com uma coligação atípica, não acho que isso também foi um dos fatores para que a Casa C pudesse ter estes resultados? Porque os partidos não apareciam, o que aparecia era somente a coligação. Sim, de facto. Os partidos não apareciam. Note que, e realço,
A Casa CE sempre funcionou como um partido político. Certo. Desde as suas origens. Desde 2012. Quer dizer, já nasceu como se fosse um partido político. Ok? Aliás, até diziam, alguns diziam, o Partido Casa, esqueciam da coligação. Também diziam, o partido criado pelo mano não sei quem, esqueciam-se que era a coligação. Qual é a tua relação com o Dr. Abel Chifukufuku, doutor? Olha, no ponto de vista pessoal, não tenho absolutamente problema nenhum. Do ponto de vista político. Só divergimos alguns pontos na nossa luta política. De resto, é uma pessoa que eu reconheço. É inteligente, tem iniciativas fantásticas. Não há absolutamente problema. Só divergimos no procedimento político, que achei natural. De resto, pessoalmente, é um compatriota, deu o céu durante a juventude na luta pela instauração da Segunda República. Pronto, é uma pessoa que eu respeito. Se o Dr. Abel criasse uma outra coligação, o partido do doutor coligava? Uma outra coligação, mas preste bem atenção. Formar uma coligação tem que partir de partidos políticos. Se não tiver partidos políticos, não há coligação. Bom, Número um. 2. O doutor Abel. Bem, nós vamos por aqui. Não gosto muito de pôr a minha foice em serra alheia. Pronto, mas vale dizer essa parte. Ainda não formou ainda não criou a sua formação política. Está a lutar para a formação do seu partido político. A legalização. Não é porque não pode, ele pode. Mas é necessário ter em conta o procedimento que a própria lei impõe. Senão ele tem tudo para formar o partido político. Tendo o seu partido político, se continuar com esse desiderato da criação da Frente Unida, os partidos políticos, ou numa outra formação política, por exemplo, o meu partido é uma aliança patriótica. Aliança patriótica que se traduz numa abertura total. E há dias falei aos meus correligionários, enquanto aliança patriótica, o partido PADA tem as portas abertas para manter a coligação ou, se surgirem outras formações ou entidades, tornarmos mais robusto para podermos quebrar esta monotonia política do país, para podermos quebrar este gelo que está excessivamente a roer o nosso povo angolano e a democracia. Mas também já disse que, a nível do PA da Aliança Patriótica, tendo em conta, porque o tempo, os homens passam, as instituições ficam. E já tem estado a mentalizar que nas próximas eleições vamos nos preparando se eventualmente podemos ir com outras figuras. E eu já disse que... Isso quer dizer que o doutor pensa em deixar a presença do padre? Sim, note bem, nos termos da Constituição, a figura que encabeça a lista de um partido político concorrente não implica que necessariamente tem que ser o presidente do partido. Qualquer uma outra figura capaz, com sentimento patriótico, não sentimento que faz conexão com o passado. Isto é quem não gosta, digo-lhe, pessoalmente não gosto. Quem junta, quem fica ancorado naquelas grandes contradições que existiram, para mim isso não funciona. O que eu quero estamos a construir para o amanhã, para o futuro. Se conectarmos ao passado nebulado, o passado atroz que destruiu as infraestruturas e o tecido humano, isso não funciona. Isso não funciona. Tal como não funciona, e não concordo quando partidos tradicionais gladeiam-se. Quer dizer que estão a estagnar o país. Não está a pensar no amanhã. Estão no ontem. Ontem matou,
ontem esfolou, ontem fez, ontem desfez. Não podemos estar no ontem, porque a juventude hoje nem sabe mais da guerra, é história. A guerra terminou em 2002, em 4 de abril, onde criaram-se os alicerces para construirmos o país. E até agora está difícil. Até agora está difícil. Quem está na oposição aspira Chegar ao poder. a chegar ao poder, nos termos da lei. Quem está no poder procura o máximo possível para manter-se no poder eternamente. Então daí o contraditório. Por isso é que temos essas leis. Agora, as leis estão aí. Estar no poder, se perpetuar no poder, aniquilar Perpetuar-se os no outros. poder, dando cotoveladas aos outros na sociedade civil, nos partidos políticos, destruindo partidos, enfim. E nós, infelizmente, a minha idade faz-me vivenciar essas situações. Eu nasci em 61, na guerra. Nasci na mata. Nasci na mata porque o regime colonial de então procurava as mulheres grávidas para rasgar se não tem um homem ou não. Se tem um homem, estava com turra lá dentro. Quando não é homem, coitada, não era turra. Nasci numa aldeia, nas matas chamava Mudança. Até agora não sei porquê. A minha juventude foi de transição. É de dizer que o doutor é natural do Kwanza Norte. Só naturalmente. É esta província sacrificada. E note que é o berço de muita nata política que formou o partido no poder. Cônego Mané das Neves é do Kwanza Norte. E rendemos aqui uma singela homenagem que esteve na base para desencadear o processo do 4 de fevereiro. E também algo que acho não é do nosso domínio, não era do nosso domínio, só depois eu soube, nas minhas investigações, foi em homenagem ao Cônego Mané das Neves, que morreu no dia 11 de novembro, que o líder da UNITA, de então, Roden Roberto, Da UNITA, FNLA. da FNLA, opinou aos demais, ao mais velho Savimbi, o mais velho Agostinho Neto, para que tenhamos a independência no dia 11 de novembro, para homenagear o homem, o arauto fundamental do início da luta de libertação de Angola, 4 de fevereiro. Morreu no dia 11 de novembro. Então, o mais velho Roden Roberto propôs 11 de novembro como o dia da independência. E foi aceito por todos. Caros telespectadores. É verdade. É uma novidade, isso saindo da boca do Dr. Alexandre Sebastião, que a data da independência de Angola foi proposta do líder nacionalista Álvaro Roden Roberto, presidente fundador da FNLA. Em homenagem ao Cônego Manuel das Neves. Foi a data do seu falecimento. Okay. Voltando novamente na coligação, doutor. Não acha que a melhor opção é transformar a coligação em um partido político? Muito bem, muito bem. Eu mesmo desde o início desta nossa força de transformação, tive uma posição que ainda subsiste. O problema não é a transformação. Eu também não obsto hoje na transformação. Em que consiste essa transformação? É na alteração da figura da coligação, nos termos da lei, convertê-las numa só pessoa, singularmente considerada partido político. E quem seriam os candidatos? Não. Espera, vamos compreender. O que a lei diz para a formação? Porque nossa lei, nessa parte é omissa, não se confunde com a lei das empresas. As empresas podem se fundir. As empresas, olha, há um exemplo que muitas das vezes o antigo presidente, Dr. Abel, disse, mas, Alex, o Milênio e o Banco Atlântico fundiram-se. Está bem, fundiram-se. Mas a empresa é uma empresa, tem um outro objetivo,
é econômico-financeiro. Nós somos políticos. És uma grande figura política. A lei diz que para a formação política é necessário e incontornavelmente criar um outro ente. Se fosse apenas uma vontade do partido PA da Aliança Patriótica, o PALMA, o PDPANA, o PNSA e agora o PDPANA aceitarem fazer uma ata, um pacto de fusão, podia ser. Mas a lei não deixa. A lei não permite isso. Não permite. O tribunal, que é o guardião da Constituição, também diz-te, não, para tanto tem que trazer outras assinaturas. Quer dizer que tem que recolher outras assinaturas. Primeira coisa, recolher outras assinaturas nos termos da lei para a formação de um partido político. Número 1. Número 2, tem de dissolver os partidos políticos que querem se fundir. Há uma dissolução. Esses são elementos prévios. Nesse caso, antes da legalização, antes da fusão, primeiro tem de dissolver os partidos políticos. Deixam de existir. Tem de se notificar o Tribunal Constitucional. Daí, passo seguinte, arrancar para a criação de partido único. Para efeito, cavalgamos o país, recolhendo as assinaturas, autenticando as assinaturas em termos de residência, aceitação, declaração de decisão e por aí fora, e levarmos para o Tribunal Constitucional, como se estivéssemos a fazer uma outra formação política. É um ente novo. Então, o que eu questionava? Naturalmente, a casa fica dissolvida. Não existe. Certo? Surge com outro nome. Sim, todos com outro nome. Não pode ser casa, não pode ser para, não pode ser nada. Mas quando, há 6 anos atrás, a coligação tinha este projeto, e realizaram até um congresso. Realizou-se um congresso. Tirou-se o C, mas o partido poderia ser casa. Certo. Não, é a pretensão dos proponentes. Mas o tribunal diz não pode ser casa, porque você confunde com cada. Cada é um partido que existiu. Um partido, portanto, que já foi extinto. Não existe, já não existe. Mas se confunde, não pode ser casa, não pode ser cada. Tem que ter uma outra denominação. No fundo, aí, naturalmente, a formação política predomina o político. A vontade política. A vontade política que predomina aí sobre o espírito jurídico. Uma vez que a casa já foi vítima do partido que está no poder, será que esse é o medo de criar um partido, quer dizer, transformar a casa em um partido, a dissolver os outros partidos e depois não chegar ao ponto de legalizar esse único partido? Podem voltar a ser vítimas? Bem, o grande problema onde se radica a não objetividade das instituições criadas na República, que oficializa, que dá sequência, que dá respaldo a essa nossa vontade, a esse nosso desiderato. O momento mais alto que nós temos para poder transformar a coligação em partido político foi 2014, 15, 16 e até 2017. Mas não se deu esses passos. Se nós tentássemos dissolver a coligação, nós iríamos perder tudo. Porque dissolveu-se a coligação e, como consequência, tudo que o Estado propiciou para a coligação deixa de existir. A casa já não existe. Sim, já não existe. Então, os deputados têm que sair do Parlamento. E deveriam interromper o mandato. Sim, em razão da inexistência da formação política, lá vão representar o quê? Vão falar em nome de quem? Se a coligação está extinta. E todos os outros
elementos atenientes à coligação, adquiridos pela coligação, desaparece. Não pode. O Estado busca. E depois, nós atingimos um esplendor que seria a coisa número 1 a buscar pelo Estado. Porque quem está no poder não pode sustentar de ânimo leve uma formação que está a se tornar robusta para o seu desalojamento lá onde se encontra, no poder. Não. E eu queria abrir aqui parênteses para dizer o seguinte. É uma convicção minha. Todo partido político que procura se desenvolver nesta órbita, onde o MPLA tinha forte influência, esse partido não tem pés para andar, não poderá correr. Poderá engatinhar, poderá dar os primeiros passos, mas nunca poderá correr. O doutor acha que a Casa C não vai ter pernas para andar? Pernas para andar pode ter. Será que a Casa C qualquer partido político nessa órbita. Será que a Casa C ainda tem esperança de chegar até 16 deputados? Não, nós estamos a trabalhar para isso. E o quadro político atual indicia fortes probabilidades de se alterar o curso da democracia pluralista no nosso país. Simplesmente há um sinal que não me sai do meu subconsciente e isto apoquenta-me, porque o que está desenhado hoje, e sobretudo com o hecatombe que a Casa teve nas últimas eleições, o país e a democracia em Angola está a caminhar pela bipartidarização. A Casa, há 2 semanas, li num dos jornais, hoje não vou mencionar o nome do jornal, que houve uma conferência de imprensa sobre uma empresária, alegando que a Casa deve. O doutor pode confirmar que essa dívida é real? Lamento bastante, e nós estamos a ponderar desencadearmos um processo crime por difamação. Essa carta ainda não saiu do baralho, porque depois da tal conferência de imprensa querem falar conosco. Nós somos uma organização política constituída para poder ser uma das alternâncias do país, embora muitos não acreditem. Muitos pensam que o país só poderá ser governado pelos partidos tradicionais, exceto a FNLA, que ficou também desbaratada completamente porque está nessa órbita norte. De resto, nós, Casa C, não temos uma dívida expressa e comprometida com essa empresa. Não temos. Não quero ir mais aos detalhes porque, por destino e vontade da coligação, fui constituído advogado da coligação para fazer face a encontros e respostas, buscando as normas que informam o mundo de direito que a senhora poderá se socorrer e encontrarmos, portanto, a solução disto. De resto, para concluir, não há nenhum instrumento que me vincule a casa a essa senhora. E antes, pelo contrário, a senhora, ingloriamente, pensando que vai ao contra-ataque, o soneto, a emenda ao soneto saiu primeiro que o soneto, pois difamou, cometeu crime de difamação, atacou pessoalmente o presidente da coligação. O atual presidente da coligação tem a sua casa, tem a sua família e diz que construiu casa e por aí fora. Portanto, é uma carta que não está ainda fora do baralho, que a gente poderá dar o tratamento. Mas a casa confirma que trabalhou com a senhora, com a empresa da senhora? Não trabalhamos com a senhora. A senhora, no princípio das eleições, foi uma eventual fornecedora, porque ela andava assim tipo zungueira.
sem menosprezo das nossas mães. Passava, olha, temos isso, temos aquilo, temos aquilo. De resto, nós sentados no meu gabinete ou do presidente ou aonde fazemos esses termos para fornecimento disso, não. Nós temos empresas que forneceram diretamente. E isso, em fórum próprio, podemos demonstrar. Temos, inclusive, os documentos. Com as empresas que forneceram não há dívida? Não. Não há dívida absolutamente nenhuma. Estão aí as empresas, estão aí. Okay. Já se passaram 6 meses desde que se foi realizado as eleições. Que balanço faz da nova governação? Muita pena. Nós, casa, temos artérias definidas de como nós poderemos alegrar, opor, criar o bem-estar dessa população. E essa artéria, a nenhum momento vimos, pelo menos por coincidência, a atual governação trilha. Absolutamente nada. Antes, pelo contrário. Vemos a marchar em um contrário. Vemos marcha ré. Porque, note, estamos a 6 meses desde as eleições. Entretanto, estamos desde 1975 com a governação. Nós, Casa C, temos em conta que desde 1975 até 2022 foi uma governação sofrida em razão da guerra civil que se despolitou em 1975 e também redespolitou em 1992 na crise pós-eleitoral. Tá bem, foi um momento sofrido. E o povo, naturalmente, sofreu muito mais. Mas avalio desde 2002, depois de nós atingirmos o fim da guerra civil, é que rendo homenagem a todos eles que se bateram para que chegássemos a este fim, seja qual for a formação política, mas ambos atingiram um ponto que disseram: chega, vamos deixar o povo respirar, vamos dar livre circulação de pessoas e bem, vamos construir a democracia que se quer, não a ditadura. E também estou convicto que quando chegaram a esse ponto, não, a nenhum momento se diz: pronto, vamos só lutar nós dois, vamos criar a bipartidarização do país. Não, a Constituição diz não. É uma democracia plural, multipartidária. Então, é preciso que se desse liberdade para que os partidos fluam, partidos ou coligações fluam, não mutilar os partidos para não poderem desenvolver. É assim, muitas das vezes eu tenho dado um exemplo talvez adaptável. Olha, os Estados Unidos da América, ok? Nunca permitiu que a guerra tenha lugar na sua fronteira. Mas não quer dizer que os Estados Unidos anda descansada. Luta. Vai até para além do Atlântico para destruir lá onde há sinais que constituem uma ameaça dos Estados Unidos da América. Quer outro exemplo? A guerra atual, a guerra da Ucrânia. A Rússia, Putin, no caso, na sua política de defesa da sua federação, porque há tempos ele dissera: vou reconstruir em 20 anos o Império Russo, e já passaram 25 anos. Também não está a permitir que seus vizinhos desenvolvam-se fora da sua órbita ideológica. Onde há foco que ameaça o seu país, a sua federação, ou se quiser, o seu império, o que aconteceu? Vai diretamente à fonte onde está a desenvolver. Assim invadiu a Ucrânia. A América desenvolveu-se, evoluiu até atingir o Paquistão, até atingir o Iraque.
e outros são focos que eram, na visão americana, uma ameaça. Aquela é uma grande nação que procura defender-se à distância. Então, vindo para o nosso país, e no ponto de vista político-partidário, nós estamos a sofrer disso. Nós partidos emergentes, okay, a emergência desde a implementação, não é, da Segunda República. Não há nenhum partido que nasceu, por exemplo, na altura nasceu o PAJOC, nasceu o PRS, o PLD, entre tantos, foi um cogumelo de partidos que surgiram. Nenhum sobrevive. Mas temos o PRS, continua no Parlamento. Uma outra questão. PRS é uma outra análise política e geopolítica. O PRS está a sobreviver bem, porque, para além do regime, ele tem a sua cartola. Se eu fosse do PRS, sentir-me também seguro, porque eu tenho a minha fronteira aí. Então o PRS também é considerado como um partido tradicional. Podemos assim dizer. Tradicional não é. Não, é emergente. Emergente. Sim, é emergente. Tal como emergiram várias outras formações políticas que foram liquidadas em 2008. Em 2008, acabou-se. 2008, entendeu-se que vamos enfrentar um forte adversário que aspira a todo custo para atingir o poder nos termos da lei e, como consequência, não podemos suportar mais partidecos, como dizia um político, partidecos que vão debicar na minha órbita. Essa região, Luanda, Bengo, Malange, Kwanza Norte, Uís, Zaire, até mesmo Cabinda. Não vamos permitir. Temos um adversário forte. E outro partido tradicional, a UNITA, evoluía fantasticamente para o norte. Já não militarmente. Hoje, Luanda já não podemos dizer que é um partido onde o MPLA radica-se, é o seu epicentro. Não. Aliás, como sabemos, a UNITA ganhou aqui em Luanda, o que era impensável. A estratégia utilizada a pensar que a UNITA ainda é só no sul foi atirada água gelada. No escrutínio da Casa C. E mais ainda, em 1975, na altura da independência, nós éramos pioneiros já na juventude, na Jota e por aí fora. A ideia era, a região norte estava unida a fazer guerra nesse canto, mas essa nossa região era a região onde, portanto, tínhamos que entrar para as FAPLA, foi militar, sou um capitão reformado, entrar para as FAPLA para podermos, portanto, estender o poder do Estado para a região sul. Hoje não é mais. Hoje não pode dizer que é do sul, é do norte. Agora é que as próximas forças políticas que eventualmente tomar conta de Angola têm a soberana oportunidade de começarem a construir a nação angolana. Nós agora já não temos guerra civil. Estamos em condições para construirmos a nação angolana. A idealização de Neto, uma só nação, podemos começar a construir agora. Agora, não há guerra, o povo está unido, há livre circulação de pessoas e bem, há casamentos, há trocas. Agora é para construir uma nação. Como jurista e tocou no assuntos além fronteira, Estados Unidos, a Rússia, o que tem a dizer sobre o mandato de captura para o Putin? Cai no saco roto. No meu fraco entendimento, esse mandato de captura é um papel escrito. Que não vai... Não. Quer comentar sobre... Só se quiserem, com base nessa lei, começarem a criar as condições incontornáveis e irreversíveis para se começar a Terceira Guerra Mundial. Doutor, acha que corremos o risco de ter a Terceira Guerra Mundial?
Sim, por exemplo, esse mandato de captura, para já, a Rússia, e acho que os Estados Unidos também, que não reconhecem o TPI. Acho que, não tenho certeza. A Rússia, para mim, não reconhece o TPI. Se não reconhece, é porque não tem, portanto, a jurisdição sobre o seu território. Já ouviu algum soldado ou algum cidadão americano intimado pelo TPI? Quando eu sair daqui, vou lá ver o histórico do TPI. Também não se revê. Ainda que cometer qualquer coisa, não é chamado no TPI. Como é que vão buscar presidente de uma das grandes potências do mundo? Guerra Mundial. Concluindo, este mandato de captura vai cair num saco sem fundo. Doutor, gostaria de comentar sobre o Orçamento Geral do Estado, uma vez que foi aprovado recentemente? O orçamento, nesse Orçamento Geral do Estado, pronto, assim a lei impõe, né, para quem vai governar, pelo menos para ter um leme, para ter, portanto, o caminho a seguir pelo Executivo, pelo Governo. Mas, conforme apreciamos durante a nossa vigência no Parlamento, e não só, e de acordo com alguns relatórios que recebíamos, não só do Tribunal de Contas, como também aquelas pseudo-relatórios trimestrais, tudo aquilo, nada se combina com o orçamento liquidamente aprovado pela Assembleia Nacional. Obras não feitas, obras por iniciar, obras que são reinseridas nas tarefas do Estado, obras que nunca existiram, mas aí constam. Muita coisa, e despesas extra-orçamental. As despesas que não são previstas no Orçamento Geral do Estado. Nós enfrentamos isso. Por exemplo, nós temos o Fundo Soberano, certo? O Fundo Soberano é só mera informação. De resto, Fundo Soberano é mesmo são em casos extremos e por aí. Nós temos o orçamento onde prevê-se as receitas, organiza-se as despesas e, seguindo copiosamente aquilo, não teremos grandes problemas. Mas, na altura que fundamental, bem, a nação angolana estava muito voltada a pressionar as forças políticas, a sociedade civil levantou-se para pressionar as forças políticas para efeito de implementação das autarquias locais. Quando as forças políticas tiveram, portanto, este conforto da sociedade civil, o conforto do soberano povo angolano, e foi pressionando lá, abro parênteses para dizer que nós, cada CE, contribuímos para a criação do pacote legislativo das autarquias locais. Nós temos, inclusive, o nosso projeto da lei orgânica das autarquias locais. E fez aí uma mistura, foi. Mas, mesmo assim, com aquela força, houve uma grande atividade, uma grande projeção do titular do Poder Executivo, que convidou vários dirigentes, talvez os deputados, vários dirigentes para assistir o lançamento do início de um programa nacional, entre aspas. Qual é? É o lançamento do Programa de Intervenção Integral nos municípios, o PIM, o vulgo PIM. O PIM hoje continua. Portanto, abafou-se as autarquias locais, porque era necessário criar as condições para a implementação das autarquias locais.
Era necessário que se criasse as infraestruturas nos municípios para os autarcas e os deputados municipais, e não só, pudessem funcionar. Portanto, até a data presente, o PIN não vai, nem desvai, e continua assim codificado. Ninguém consegue lançar o PIN para se abrir o telefone. Continua assim, o PIN continua-se. E está a sair quase em saco roto. Porque nos municípios, nós andamos nos municípios. Vários municípios nada se alterou. O PIM, agora há problemas entre eles. Portanto, dentro da execução do PIM, não está a atingir os objetivos traçados para a implementação deste programa. Ou, então, se não mostrarem o contrário, é um dos programas que vem apenas para para embaraçar a implementação das autarquias locais. Como o PIM não deu para justificar mais, agora já não dá para justificar. Então, surpreendentemente, me surge esta história da divisão político-administrativa de Angola. Vamos outra vez dividir Angola. Temos províncias muito vastas e a população não está a conhecer os serviços públicos do Estado. Não é. Não é. Quer dizer, essas desculpas todas tangem a implementação das próprias autarquias. Hoje, na agenda do Executivo, as autarquias locais submetem-se às prioridades da divisão do país, da divisão política-administrativa. Está a ver como é que o país está andando? Okay. Não há. São argumentos que já caem em saco roto. Os cegos veem muito bem, esses argumentos não têm validade. E os surdos ouvem a retórica para não se implementar as autarquias locais. Há 2 semanas houve também uma notícia em que o Parlamento aprovou a ida de mais de 100 tropas para mediarem o conflito na República do Congo. O doutor também gostaria de comentar? Sim, isso é líquido. Isto não constitui, digamos, uma invasão. Angola não está a invadir país nenhum. Angola, enquanto soberano, Angola, enquanto que, ao longo da sua guerra civil, forjou-se, amadureceu, está forte, tem capacidade de procurar impor paz nos outros cantos do nosso continente e, quiçá, não só, para podermos procurar a paz, a tranquilidade mundial, particularmente da nossa região. Indo sem membros do efetivo que lá se encontra. Bem feito. É um orgulho. A República de Angola, através das suas forças, foram procurar encontrar a pacificação dos nossos irmãos, em vez de verem das Nações Unidas os capacetes azuis. Onde andam os capacetes azuis? Desapareceram, né? E estamos ao fim, quase ao fim do nosso programa. Há uma pergunta que eu não gostaria de deixar passar ao Dr. Alexandre Sebastião André sobre a saída constante, ou melhor, a imigração constante do povo de Angola para o exterior. Má governação. Má governação. Os cidadãos estão a fugir. É a mesma coisa nos lares. São meninos de rua. Saíram do país e foram procurar outras condições. São meninos que foram procurar meios de sobreviver. É como se os meninos numa família saem, vão à rua a procurar coisa para a sua subsistência. Esses são os nossos filhos que estão aí na diáspora à procura de melhores condições de vida. Pergunta ao menino da rua o que é que ele faz. Por que está na rua? Porque não tem casa, não tem pão, não tem comida, não tem roupa, não tem nada. Os pais não têm dinheiro para sustentar. Uma miséria autêntica nos lares leva-nos esses meninos da rua. Uma miséria autêntica do país faz-nos a emigração dos nossos jovens. Muita pena. É mau sinal para um país potencialmente rico e uma população paupérrima.
rola-se no Facebook durante a semana toda, há uma febre de dia 31 ficar em casa. É uma iniciativa de um dos ativistas, o Gesta 77. O que o doutor tem a dizer? Bom, isso é... Apoia a ideia? Apreciei isso. Nada obsta que tenha essa iniciativa. E nada obsta que a população adira. Porque assim, onde há fome, todos ralham. E ninguém tem razão. Este caso, podemos dizer que o proponente tem legitimidade. Tem legitimidade. E se tiver a aderência que se requer, porque, na verdade, se perguntarmos, estás bem? Querem transmitir o vosso sentimento de repulsa a essa governação, manter-se a sua casa quieta, porque se eu puser à rua, vocês vão para as chicotadas e tudo pela polícia? Eu vou dizer, não, vou preferir ficar em casa. Então, para mim, é legítima essa proposta e é legítima a manutenção, a estadia em casa, que é para também servir de barômetro da governação. O governo amanhã tem a soberana oportunidade de ver como vai a sua governação. Se todos estiverem em casa é porque está mal. Doutor é apologista que todos aderem a essa manifestação. Eu, na verdade, já emitimos um comunicado. A Casa C emitiu um comunicado neste sentido. Nós concordamos e vamos participar nesta forma de manifestação. É uma manifestação pacífica, é uma manifestação legítima e é uma manifestação que faz com que o governo avalie a forma de como está a servir essa mesma população. Dentro de dias, a Casa C comemora mais uma primavera. Certo, dia 3 de abril. Que mensagem deixa aos militantes e amigos simpatizantes da Casa C? Aos militantes dos partidos políticos, queria dizer que novos fora de tudo que aconteceu, aquela tramóia toda, problemas dos nossos delegados de lista e outros, porque foi mesmo propositado. Pois nas eleições anteriores havia uma verba vocacionada para os delegados de lista. Desta vez tivemos os delegados de lista e não tivemos verba nenhuma. Pergunta, seja qual for o partido político, os nossos delegados de listas não tiveram, infelizmente, a melhor compreensão ou a melhor explicação para se manter silencioso. Isto, na verdade, abalou um pouco os alicerces da casa. Mas, pouco a pouco, temos estado a sensibilizar e apelamos aqui à maior compreensão, porque, afinal, nós não podemos destruir uma nossa organização cujo autor daquilo que não querem é de fora. Portanto, não podemos abraçar contra a nossa organização que está a padecer de um forte ataque de fora para não se desenvolver. Vamos nos desenvolver, vamos nos unir. Podemos vencer isso. Nós podemos voltar a ser a terceira força política do nosso país, porque afinal é uma congregação de diferentes partidos políticos e mesmo de diferentes identidades, diferentes personalidades que poderão fazer parte nesta luta, ombreando com a direção da casa e irmos para as próximas eleições. De dizer também que nós estamos na fase da reestruturação. A Estrela TV agradece a presença do doutor. Não sei se o doutor tem algo que se calhar não chegamos a perguntar e gostaria de dizer. Está à vontade, doutor. Estrela TV fez todas as perguntas de que qualquer órgão de comunicação, mesmo aquelas tradicionais, teriam feito. Portanto, amadureceram bastante.
Obrigado. Antes de terminar, queria agradecer imenso esta possibilidade que nos confere, que confere à casa e a mim pessoalmente. E aproveito este ensejo para dizer que a nossa grande preocupação permanece, que é do sofrimento desse povo. No nosso entender, a luta, esse esforço, o chamado esforço por Angola e tal, é mais um esforço para aumentar o betão. Note que hoje, infelizmente, tivemos aquele desastre do prédio que desabou. Muita sorte, não ficaram vidas humanas. Eu estava à espera que o titular do Poder Executivo fosse dar um golpe de vista para incentivar, para instar todos os seus auxiliares, departamentos auxiliares, a fazer uma revisão dos prédios, fazer uma revisão daqueles que aumentaram o peso por aí fora. Infelizmente isso não se verificou. Mas sim, o que se verificou é a visita ao novo aeroporto. O novo aeroporto, o povo está aí a sofrer. Não estou a dizer que o aeroporto não tem nenhuma relevância no nosso país. Tem. Mas o centro do Estado angolano é o cidadão. É o cidadão. Nós temos de cuidar do cidadão. Temos de cuidar este povo, esta população, que é, afinal, um dos elementos que integram, um dos elementos sine qua non, o Estado angolano não devia existir, não podia existir. Então, cuidar dessa população, cuidar singularmente outro, mesmo um menino da rua que fica aí a pedir pão para alimentação, cuidando dele, estamos a cuidar o nosso Estado. Não procuramos projetar, comprar frotas de aviões para nos ligar a nível interno e internacional, quando a nossa população está aí a sofrer. Não podemos voltar as antenas para criar, para consumar mega projetos, quando, por exemplo, a população que por conta própria, com as suas poupanças, construíram as suas casas, sem aviso prévio, foram demolindo e continuam a relento. Portanto, é maus tratos à população. Isto é falta de cuidar dos direitos humanos dos seus co-cidadãos. Muito obrigado, doutor, e esperamos mais vezes o doutor cá no nosso programa. A todos os telespectadores que nos acompanham, não esquecem de colocar os vossos gostos e compartilhem conosco, e estamos juntos até o próximo programa. Até já.